Estamos aqui iniciando mais a Jovem Advocacia Pod, um programa especial da APAC, voltado para a advocacia piauiense, para o jovem advogado, para a gente poder ter esse momento de bater papo, trocar ideias, e hoje com a participação mais do que especial. Mas antes de falar sobre essa participação especial, eu queria primeiramente me apresentar. Me chamo Yuri Cavalcante, atuo na seara criminal já há 8 anos, seja no serviço público ou na própria advocacia em si. E estou aqui ao lado de colegas, jovem advogado e uma advogada que já tem um pouco mais de experiência, mas passou um tempo afastado da advocacia e está retornando para a advocacia há mais ou menos 1 ano, que gostaria de apresentar a doutora Carolina Parente, e ele está aqui participando com a gente desse podcast, doutor Wesley Souza, e trazer aqui a doutora Júnia Feitosa, juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina. Antes de passar a palavra para a doutora Júnia, por ela ser a nossa convidada de honra, gostaria de passar a palavra para a doutora Carolina, para ela dar essas boas-vindas e a gente iniciar depois para o doutor Wesley, para a gente iniciar esse bate-papo. Doutor Yuri, muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez mostrando à jovem advocacia as possibilidades que essa nova fase ainda incerta na profissão, mas que é uma profissão muito bonita. Exato. Também agradeço aqui o convite, doutora Júnia, doutor Yuri, doutora Carolina, um prazer estar aqui e falar um pouco sobre a advocacia, nossa prática, nossa vivência, nossas acepções, vontades, desejos e nossos medos. Doutora Júnia Feitosa, faça sua introdução. Eu gostaria só de dizer da minha alegria, prazer, né? Satisfação em estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo. Espero que a gente consiga, né, ter um bom bate-papo. A intenção é justamente essa. E aí, de gancho logo, doutora Júnia, eu acho que é importante a gente já trazer logo para a temática aqui a sua expertise, a sua experiência na magistratura, e querer que de início, se fosse possível, a senhora já iniciasse contando um pouco da sua trajetória até esse momento. Ei, bem, eu costumo dizer que eu sou até um milagre, né, de uma segunda chance que eu tive de sobrevivência, porque eu nasci a moça, a outra advogada que está ali fora, me encontrou como assistente social, ela dando uma palestra sobre vontade e decisão, né, para uns alunos, e eu tomei a palavra depois dizendo disso, que eu nasci, como eles eram na zona rural, eu nasci na beira de um rio, na beira do rio Miarim, numa localidade que não tinha nem energia e nem água, né? Era aquele povoado mesmo, bem pequenininho. E daí tive uma doença rara, daí eu dizer que é uma segunda chance, porque eu tive uma doença à época de muito difícil diagnóstico, e sobrevivi a essa doença, e por conta dessa doença vim para Teresina. Meus pais deixaram tudo lá, fazendeiros prósperos, né? Mas venderam tudo e vieram aqui para Teresina. Bem, eu nunca, apesar desse início de vida, eu não lembro muito dessa minha infância, que foi um tanto quanto sofrida, de hospitais. Eu com 4 anos de idade tive que extrair todos os dentes que eu tinha, né? Por conta dessa, foi um diagnóstico errado, inclusive. Mas aí você imagina, uma criança com 6, 5, 7 anos ir para uma escola sem nenhum dente. Hoje a gente chama de bullying. Eu não sei o que eu sofri naquela época e graças a Deus apaguei tudo. Mas o certo é que eu sobrevivi a isso e nunca me vitimizei, né? Desde sempre sofrendo adversidade. Enfrentando essas adversidades. E aí nunca foi. Bem, eu fiz 2 concursos públicos na minha vida. Para escrivã judicial, Tribunal de Justiça, e para magistratura. Os 2 foram no mesmo período, logo que eu saí da universidade, né? Fui aprovada nos 2, de imediato, e todos 2 dentro do número de vagas. Fui nomeada logo como escrivã. Da magistratura, embora fosse dentro do número de vagas, o Tribunal de Justiça decidiu não nomear mais ninguém, isso com um candidato à minha frente, eu era a segunda, não nomear mais ninguém, nem sequer prorrogar o concurso, né? Nós provocamos o tribunal e ele simplesmente disse que não ia nomear e nem ia prorrogar. Talvez 15 dias depois, uma semana, ele abriu um novo edital
para um novo concurso para juiz, né? E aí nós ingressamos na Justiça e ganhamos. Nós fomos nomeados, eu costumo dizer, pelo Supremo, né? 8 anos depois, então foi outra luta. Eu ingressei na magistratura, embora tenha sido aprovada 8 anos antes, levamos 8 anos para ingressar na magistratura. E a senhora tinha assumido o concurso de escrivã? O de escrivã, sim. Fiquei, e aí isso foi um tempo de muita... Foi perdas também para mim. Por quê? Porque apareceram vários concursos, passaram e eu sempre na expectativa da nomeação da magistratura, e também é porque, na verdade, era o que eu queria. Sim. Eu nunca quis magistratura trabalhista, nunca quis magistratura federal, eu sempre quis a magistratura estadual. E sempre quis do Piauí? E eu só fiz para o Piauí, eu só fiz esses 2 concursos. Eu tenho um tio que era juiz à época, né, em quem eu me espelhava muito. Depois ele foi desembargador e é desembargador aposentado hoje, Joaquim Feitosa. Então, para mim, era o meu espelho, era em quem eu me, né, tomava como exemplo, tudo. E sempre me apaixonei. Eu ia passar férias na casa dele e me apaixonei pela magistratura. Começar um podcast desse, com esse testemunho, já chega assim para... É uma história, além de bonita, é uma história de superação, construção e de perseverança, né? Que ela não desistiu momento algum daquela vontade de alcançar aquilo que ela sempre quis. E aí a gente percebe quem está vocacionado ou não para determinado cargo, atividade. E aí a gente pode trazer isso, inclusive, para a própria advocacia, na realidade, para qualquer área em que você deseja realmente atuar, seja no direito ou não. Eu acho que a gente tem que perseverar, ter justamente essa resiliência e não desistir. Adversidades, às vezes a pessoa, Júnior, só enxerga o momento atual, né? Diz assim, doutora Júnior, juíza, tudo tranquilo, foi tudo muito fácil na vida, porque só enxerga aquele momento, mas não enxerga toda a trajetória. Iniciar essa conversa com isso. A minha primeira comarca foi Parnaguá. Sim, você já viu. 980 quilômetros aqui de Teresina. E naquela época, doutora? Naquela época, sem estrutura? A gente levava 24 horas para chegar. Meu Deus. 24 horas para chegar, toda viagem que você ia na Transpiauí, eu acho o nome do ônibus, e toda viagem tinha que ter prego, ou trocar de pneu, qualquer coisa a gente já tinha que esperar. Já esperava isso, né? E assim, me perguntaram, mas Júnior, porque eu podia fazer a reversão, voltar para escrivã, tu vai mesmo assumir Parnaguá? Eu digo, bom, eu fiz o concurso para a magistratura do Piauí. Piauí era para assumir em qualquer comarca. Eu sabia que tinha que ir para qualquer comarca. Então, foi ciente do que eu já sabia e fui. Mas não foi fácil. Fácil não foi. Naquela época, não tinha telefone, celular. Né? Não tinha telefone, era de jeito nenhum. A tecnologia na cidade, era outra. Eu conversava com o Yuri, né? Tá ali fora? Yuri. Sim, Yuri conversava também. com o Yuri sobre isso. De que não tinha o telefone, ele dizendo que eu já acompanho os meninos dele, né? Eu acompanho hoje a minha neta nas videochamadas, tá num parquinho, num brinquedo, você proximidade consegue... com a família, né? Aquela época não, aquela época lá na cidade tinha um posto telefônico, Parnaguá, com 2 ramais, para a casa das autoridades, uma para a casa do prefeito e outro para a casa da juíza. Agora privacidade nenhuma, né? Porque tudo que conversava a cidade toda sabia. Mas enfim. E o que eu tenho percebido no início dessa história, que aí vai ser outro assunto que eu vou abordar agora, é porque a gente vê, principalmente hoje em dia, que é uma pauta de tamanha relevância e bastante discutida, que é a questão da mulher, né, como protagonista. E a gente vê, escuta a sua história, de onde se iniciou, até onde está. E aí agora vem um outro pulo aqui, que agora eu vou ter que levantar essa bola. Mulher atuando como magistrada na seara criminal. É outro ponto assim que a gente... Nos traz curiosidade. Na verdade, eu não sinto nenhuma dificuldade, né, de atuar na vara criminal. Eu me encantei, eu digo assim, pelo mundo do crime, né, pela área criminal em Pio IX. Né? Mas onde eu senti muita dificuldade mesmo, como mulher também, foi no início de carreira, lá em Parnaguá. Né? O prefeito de lá, a gente foi fazer eu gosto sempre de contar a senhora me contou esse episódio. A gente foi fazer uma visita de cortesia, eu e a promotora.
quando chegamos lá para o prefeito, ele praticamente disse: o que vocês estão fazendo aqui? Porque lá era uma terra assim, de muito ainda coronelismo, aquele tempo, 30 anos, quase 30 anos atrás, né? E interior. Interior, e aquela cultura mesmo. Tinha tido, inclusive, um desentendimento entre o juiz anterior com o prefeito, no período da eleição. Alguém teve que mandar o outro sair. A política é mais acirrada. Muito. E aí ele foi dizer assim na minha cara: o que você veio fazer aqui? Mulher, baixinha ainda mais, né? Por mais que eu coloque um salto, sempre aquele minhãozinho de pingo de gente. E foi a primeira grande dificuldade, barreira, assim, que eu senti de cara, sabe? Eu quase que ouvi. E você ouvir, você vai numa visita de cortesia, né? Esperando ser acolhida, e você ouvir isso, você, mulher, aqui, nessa terra, o que você veio como fazer se não fosse aqui, merecedora, né? Competente. Pois é, mas graças a Deus a gente foi numa época de uma eleição municipal, porque nós ainda tivemos esse grande desafio. Nós fomos nomeadas no mês de maio e já fomos direto para o interior, né, para as comarcas do interior, já numa eleição municipal. Então, junho já começou com convenção, julho já registro de candidatura e campanha, tudo, tá? Os ânimos acirradíssimos. Acirradíssimo, né? Mas graças a Deus foi tudo muito, muito bem. Aí eu fui para outra comarca que eu fui, foi Pio Nono. Pio Nono é uma comarca, era à época predominantemente criminal, né? Tinha braço de crime organizado, era muito roubo a banco, carros fortes, tinha muito aquela... Eles diziam que era briga entre duas famílias. O certo é que matavam um membro de uma família, depois vinham e matavam o outro. Coincidentemente, eu não sei se guerra de família o que era, mas essa era a realidade de Pio Nono. Qual era a época, doutora Juliana? Qual era a época? Eita, 2005, eu acho que eu fiquei lá até 2008. Só fiquei uns 3 anos em Pio Nono. E eu lembro também que o colega que saiu de lá, o juiz, ele sofreu um acidente, de uma tentativa de homicídio contra ele. Assim, ele estava numa festa da escola, era uma festa de escola, e uma pessoa chegou a esfaqueá-lo, né? Tentar, não chegou, não furou, mas rasgou camisa e tudo. Houve esse episódio, né? Houve esse episódio. E aí, quando eu concorri, meus colegas todos naquela de proteção: menino, o que é que vai fazer lá? Eu digo: eu não vou medir forças com ninguém. Eu não pretendo entrar em guerra, em medir força de braço. Mas precisava fazer seu trabalho. Mas, como juíza, o trabalho meu trabalho é o mesmo de um juiz homem, né? Não tem nenhuma diferença da juíza mulher para o juiz homem, em termos de decisão, de enfrentamento das situações. Eu vou sim. E aí fui. E lá me encantei, né? Eu nunca tinha feito até então, eu já tinha uns 5 anos de magistratura, 5 ou mais, uns 10 anos de magistratura, eu nunca tinha feito um júri. Porque por onde eu passava, no Arraial, que foi minha comarca de 5 anos, a primeira que eu fui titularizada, eu nunca processei sequer um homicídio. O único que ainda foi desclassificado. Entendeu? Então não tinha essa experiência. Não tinha. E aí quando eu cheguei em Pio Nono, eu sou Feitosa Bezerra. Lá no Ceará tem muito Feitosa Bezerra. Inclusive os pistoleiros, né? Era assim denominado de pistoleiro, a maioria deles era Feitosa Bezerra. Então as famílias, veio com 2 cargas, as famílias das vítimas, juro, isso não é assim história, não é invenção. As famílias das vítimas foram procurar a doutora Verônica, que era promotora à época, né? Doutora Verônica, para dizer: doutora, essa juíza veio para engavetar os processos. Isso é tudo parente dela. Aí ela falou: não, ela é do Maranhão, não tem nada a ver com esse Feitosa e Bezerra daqui. Aí foi esclarecer. Eu digo: menino, o que tem aí de processo para júri? Aí pautei logo 1 semana de júri. Eu nunca tinha feito uma, eu preparei tudo, fiz um caderninho que depois serviu até de modelo, né, para os outros colegas. E fiz. Terminou o final do primeiro júri. Aí a servidora estava assim do meu lado, a Veridiane: doutora, que júri, bem organizado, tudo, não sei o que. Veridiane, meu primeiro júri. Eu não acredito. Eu não acredito que esse é o primeiro júri, a senhora nessa tranquilidade, né? Mas enfim. E aí eu me encantei mesmo pela área criminal. Lá era o Pio Nono, para mim, foi um grande laboratório. Grande laboratório. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não precisam estar
com determinadas funções para exercer cargos de liderança. Ela só tem que inspirar pessoas, né? Independentemente de ser magistrada ou não, o fato da sua história estar sendo contada aí de maneira tão aberta, ela é uma inspiração para todos os colegas que estão nos assistindo. Eu acho que isso serve de exemplo, independentemente da área que a pessoa deseja atuar. Isso mostra, por exemplo, a preparação para um júri tão elogiado depois, que foi o primeiro. Mostra também que, por exemplo, se você se prepara de uma forma correta, com todo, obviamente, o background de vida que você teve, você consegue fazer uma coisa de forma adequada e até inspirar outras pessoas que estão ao seu redor. Isso tanto na magistratura quanto, por exemplo, na advocacia, nas coisas que a gente atua. Eu acho que é o que na jovem advocacia é o que peca mais, a falta de experiência, e aí traz o medo. E quando, na verdade, mesmo que você não tenha experiência, mas você está bem preparado tecnicamente, você é igual a qualquer um que chegou a 5 anos de advocacia, que o que vai prevalecer é a técnica sempre. Exato. Eu voltando até aqui o que o doutor Yuri falou eu como mulher e tantas outras que já tem aqui na área criminal, né? Doutora Elizabeth, doutora Valdênia. Eu, sinceramente, eu não sinto nenhuma dificuldade, né? Nem assim, nem diminuída. Os advogados todos respeitam o trabalho da gente. Sinceramente, nunca senti dificuldade nenhuma em estar. Mas faz medo. Logo, primeiro, eu trato todo mundo com respeito, inclusive os réus, né? Porque merecem, estão numa situação lá, mas merecem ser respeitados. Né? Quando você entende profundamente todos os princípios, você entende que ali faz parte do... Entendeu? Então é isso. Mas agora, já aproveitar o gancho da doutora Carolina, aí eu vou trazer essa pauta para vocês dois iniciar. Que é justamente, principalmente o Wesley aqui, que só tem 1 ano, Wesley? 1 ano e alguns meses. Eu costumo brincar que o Wesley só tem 1 ano, mas ele é um advogado tão experiente que ele só atua em tribunal superior. Nossa! Essa senhora precisa ver. Um privilégio. Dr. Wesley, eu tive o prazer de conhecer recentemente, é um cara bastante preparado, é uma pessoa que, na realidade, a gente teve um primeiro contato, inclusive, de um modo bem aleatório. A gente saiu para uma viagem para fazer uma audiência em São Luís, e a gente praticamente não tinha tido nenhum contato, e nisso criou, né, para você ver como a questão de conexões entre pessoas, a gente acabou se conectando dessa forma, a gente criou um laço de amizade, e de lá para cá a gente vem compartilhando histórias, falando sobre processo, debatendo teses. Vida também. Valores parecidos. Valores, exato. E aí, mas eu queria, Wesley, e depois passar a bola para a doutora Carolina, para falar justamente as dificuldades que vocês, ao iniciar a advocacia, os medos, os anseios que vocês sentiram naquele início, e justamente para a gente trazer um link que eu penso que foi um medo também que eu tive, apesar de já ter tido uma experiência profissional como no setor privado, até mesmo no setor público, trabalhando inclusive com magistrados, mas quando a gente vai iniciar um novo desafio, que é a advocacia, por exemplo, a gente fica, meu Deus, e aí, como é que eu vou despachar com um magistrado? Por exemplo, foi um dos medos que eu tive. E aí, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Será que eu posso entrar na porta? Será que eu bato a porta? E aí, me faça esse relato. Yuri, a minha visão talvez um pouco diferente da maioria dos jovens advogados. Porque, para mim, a advocacia ela começa antes da formatura. A vida na advocacia ela começa bem antes. Você aprende a advogar ouvindo, observando, vendo, acompanhando. E quando você começa a ter contato com pessoas de outros locais, você começa a aprender. Na minha visão, o jovem ele deve sim abaixar um pouco a cabeça e aprender com as pessoas mais experientes ao seu redor. Porque você vai conhecer pessoas e, consequentemente, vai ter aquela experiência. Cada pessoa vai ter uma experiência, própria de si, no momento de vida que você vai viver, da idade que você se formou. Eu me formei na estadual e uma parte da minha turma eram pessoas bem mais velhas do que eu, com uma outra formação, uma segunda graduação, alguns já servidores públicos. Mais experiência, mais segurança. Mais experiência, mais segurança. Eu me formei não tendo ninguém da minha família formado em Direito. Somos dois. E estava no Ministério Público. E surgiu a oportunidade de virar assessor no Maranhão, numa cidade, não vou mencionar qual cidade, que recusei. Hoje, alguns dias me perguntam, meu Deus, era mais de R$9.000. Mas a advocacia ela não me deixou faltar.
A advocacia ela ainda não me deixou faltar e não vai me deixar faltar, se Deus quiser. E não vamos dizer que não existe medo é constante, mas ele também nos faz perceber que nós estamos vivos e que a gente pode correr atrás e fazermos o que é necessário. O Yuri brinca que eu sou jovem advogado, mas sou jovem advogado de Tribunal Superior. Mas isso também foi por questão de formação e crescimento durante a graduação. Foi conhecer uma pessoa lá de Rondônia, que me indicou uma pessoa de São Paulo, que me indicou uma pessoa do Rio de Janeiro, que me faz esse RESP, faz esse HC, faz essa coisa, e a gente foi aprendendo. E as coisas, elas caminham. Deus, ele provém. Só pra você ver como é que tem que fazer um adendo aqui, porque às vezes as pessoas não querem, a palavra que o Wesley usou, baixar a cabeça. Ou não querem, ou se acham na sua arrogância. Reconhecer sua humildade. Não consegue ter a humildade de pedir ajuda, ou mesmo reconhecer no próximo, pelo fato de ser um jovem advogado, dizer assim, não, eu vou pedir ajuda, por exemplo, porque se eu tenho mais experiência do que ele. E apesar de já ter tido essa experiência no setor público e na advocacia, Júnior, eu mando petição pro Wesley. Dá uma lida na minha petição aí, o que é que tu trocaria, o que é que tu mudaria, o que é que tu acrescentaria, me dá esse feedback. Por quê? Porque eu sei justamente que o Wesley é um cara que ele realmente estuda, que ele tem essa capacidade, que ele é um cara que realmente quer crescer na advocacia, que ele é um cara que se propõe e se disponibiliza a ajudar o próximo. E uma visão fora da caixa sempre exato. É bom. E isso é importante, a gente ter essa troca. Não é porque o Wesley tem 1 ano de advocacia que eu não posso aprender com ele. E vice-versa. Não é isso? Eu sempre digo que ninguém é tão sábio que não possa aprender Ninguém e nem tão burro que não não possa ensinar. E é isso. E aí eu já vou passar para a doutora Carol, mas já fazendo também um link com a doutora Júnia, justamente sobre essa questão, Júnia. Como é que você vem sentindo ao longo da sua carreira, principalmente quando se fala de jovem advocacia, o jovem advogado que está iniciando. Às vezes ele tem aquele receio, né, do magistrado, do que ele vai achar, como é que ele vai despachar. E aí você até me relata em algumas conversas paralelas que inclusive você falou aqui agora há pouco sobre a questão do respeito, né? Mas fale um pouco sobre isso também para a gente poder a doutora Carol já ir pegando o gancho aqui e já irmos tratando sobre essa pauta. Bem, eu sempre tive um relacionamento muito bom, né, respeitoso com os advogados, Ministério Público, porque assim, é um tripé, né? Me permita lhe interromper. É tão bom que ela está aqui hoje numa casa representativa da advocacia, se disponibilizou a sair da sua residência no momento que ela já deveria estar descansando. E quando eu falo residência, não é só a residência física dela não, mas também se disponibilizou a sair do vamos dizer assim, do prédio judiciário, né, daquela formalidade toda, para vir aqui justamente compartilhar com nós, e contribuir com sua experiência, com sua expertise, com sua vivência, contribuir com um jovem advogado, com um advogado mais experiente. E isso é de ser aplaudido, né? Realmente é admirável, né? É muito admirável. Muito obrigada. Mas continue. Eu não podia deixar de falar sobre isso porque realmente a gente sabe que a gente está vivendo num processo ainda de evolução dessas questões. Inclusive, vou dar até um spoiler aqui, em breve vai ser uma promotora de justiça que vai estar aqui também, que já se disponibilizou, mas não vou dizer o nome dela agora não, deixa para depois. Dá só um spoiler. Não, deixa para depois. Sendo dos próximos capítulos. Sendo dos próximos capítulos. Mas continue, doutora. Mas é o que eu estava dizendo, né? É de respeito e é um tripé. Né? Eu nunca vou fazer o papel do Ministério Público, assim como o Ministério Público nunca vai fazer o meu e nem da defesa. Cada um tem seu papel e é Cada um importante está dentro, exatamente, e todos no mesmo pé de igualdade, né? Não existe isso de você estar acima ou abaixo. Então, é nesse sentido que a gente leva e atende. Eu recebo todo e qualquer advogado, ele só espera um pouquinho se eu estiver em audiência. Se não tiver, tem acesso a meu gabinete, não tem essa de estar... despachar só com assessor. Eu sempre ouço e recebo a todos com prazer e para ouvir, porque eu sei o quanto isso é importante. É importante para ele levar, se fazer ouvir, é importante quando ele vai com a parte, né, para despachar com o juiz. Eu não tenho nenhum problema, gente, sinceramente, não entendo
Se tem alguém que tem, eu não entendo. Então já fica aqui a dica. Pessoal, ó, juiz criminal da quarta vara, não precisam ter medo, viu? Não, Pode não ir todo precisa, mundo. não precisa. Recebo com muito carinho, muito respeito, ouço. Eu costumo dizer isso. O advogado chega e fala, doutor, é isso. Eu, tá bom, doutor, eu vou apreciar. Você só ouve isso. Eu vou apreciar, vou analisar o seu pedido, vou apreciar. Ele não vai ouvir outra coisa da doutora Júnia. Mas com certeza eu vou apreciar sim. E vou ouvi-lo lá no dia que ele faz a visita ao meu gabinete. Com toda a paciência do mundo. O irônico é porque quando a gente faz o curso de Direito, a gente não aprende a advogar. A gente é formado em Direito, mas a prática, a advocacia é completamente diferente. Isso é uma questão que eu critico muito na pauta de graduação do Piauí, que você se forma hoje para fazer concurso público. Você Sim. não se forma... Não sabe administrar um escritório de advocacia, não sabe finanças, não sabe contabilidade, você raramente tem prática real de, por exemplo, criminal. Vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado, mas criminal é... Agora eu estou vislumbrando uma prática melhor nas faculdades, mas quando eu me formei, era peças e só, e básicas. Mas nós também, na magistratura, passamos por essa transformação, sabe? Hoje a gente precisa ser gestor. E lá atrás eu dizia muito isso, mas eu não fiz concurso para ser gestora, eu quero ser juiz, eu sei instruir processo, julgar, né? Mas hoje a gente tem que gerir mesmo, até a parte de gestão também. E tendo muitas facetas, ter que desenvolver várias habilidades, vários talentos. Eu peguei o meu processo um dia depois que eu peguei minha carteira, foi meu primeiro processo. Com prazo já correndo, eu não tinha prática nenhuma em criminal, não tinha experiência. E peguei o prazo, já correndo, fui despachar com o doutor. Fui muito bem recebida, foi até orientada. Então, você percebe que a insegurança, a gente sabe o conhecimento, tem a técnica, mas às vezes demonstra segurança na hora de tratar, né? Você vê aí na experiência. E fui muito bem recebida, não tenho do que reclamar. Todos os juízes que eu despachei, fui muito bem recebida. Pessoal, pois gostaria de agradecer a doutora Júnia por ter comparecido aqui aos estúdios da APAC para a gente gravar esse podcast, esse bate-papo. Agradecer a doutora Carolina, parente, cuidado, Yuri. Agradecer ao doutor Wesley Souza por se disponibilizar aqui para a gente ter essa troca. Eu acho que é muito importante, Júnior, a gente ter esse contato com a magistratura, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, porque a gente precisa quebrar essas barreiras que muitas vezes são impostas diante de uma cultura e elas vão se procriando e essa barreira invisível ela precisa ser quebrada. E eu acho que esse é um passo importante. A gente agradece muito a sua participação aqui. Eu tenho certeza que nós marcaremos outro podcast. A Jovem Advocacia ela precisa sim participar desse tipo de evento para que ela realmente se sinta acolhida. E aí eu tenho que aqui exaltar a APAC, que ela vem sempre trazendo pautas relevantes para a jovem advocacia, incentivando, fomentando, introduzindo a jovem advocacia no mercado de trabalho. A gente sabe que não é fácil, que é difícil, mas eu gostaria de agradecer principalmente a sua participação aqui. Eu acho que a sua história de vida ela veio realmente para contribuir e mostrar para o operador do direito. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas como ela é meio que jargão, mas ela vai servir. E para que as pessoas realmente não desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos. E você é a prova viva que tenho certeza que o colega que nos ouve vai se inspirar. Eu é que agradeço, Yuri, a oportunidade aí de bater papo aqui com vocês. É um prazer e uma alegria bem leve. Bem leve, bem descontraído, bem tranquilo. Nem vimos o tempo passar. Verdade, passou muito rápido. Muito rápido. Dr. Wesley. Meus amigos, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui entre vocês, doutora Carolina Toyuri e doutora Júnia. Excelente pessoa você é. Fico muito feliz de ter ouvido hoje e ter a presença de todos vocês aqui. Uma excelente iniciativa da APAC. Doutora Carol. Só agradeço, Yuri, poder estar ouvindo assim, ao vivo, essa inspiração e sempre motivando a gente fazer mais e mais. É isso, pessoal. A Jovem Advocacia pode sim, literalmente. Curtam, acompanhem as redes sociais da APAC, acompanhem os podcasts, Compartilhe, comentem
E eu tenho certeza que muitos e muitos projetos irão surgir e a participação de vocês é fundamental para que isso aconteça. É isso. E até, como dizia o meu avô, até o próximo encontro.